Todos já desligaram já, né? Os microfones. E então vamos lá começar com o Tânia, tá? Primeiramente, como sempre, eu gosto de agradecer a todos vocês, para a gente estar separando um pedacinho aí do domingo, né? Para a gente estudar um pouquinho sobre o Criador, estudar o livro do Tânia, que é um livro bem bacana, bem legal. Na semana passada, a gente viu o prefácio do compilador, que é um iniciozinho aí do livro do Tânia. Terminamos o prefácio do compilador, mas a gente não conseguiu terminar o capítulo 1 do Tânia, tá? O capítulo 1 é um capítulo também um pouco longo, o 2 não é tão longo assim, mas tem muita coisa para explicar. E hoje a gente vai tentar, então, ver se a gente consegue finalizar o capítulo 1 e o capítulo 2. Se a gente não conseguir, não tem problema também. Na próxima semana a gente avança de onde a gente parou essa semana, tá? Nesse domingo. Bom, então vamos lá. No capítulo 1, o Alter Rebbe, na semana passada, quando a gente viu tanto o prefácio do compilador quanto o capítulo 1, no prefácio o Alter Rebbe fala um pouco ainda sobre o livro do Tânia. Ele fala, então, da diferença entre você ler um livro e de você consultar um sábio. O que seria melhor, né? Você consultar um rabino, ou um tzadik, ou sábio da sua geração, ou alguém que você considera muito sábio, ou você ler um livro. E o Alter Rebbe deixa muito bem claro que consultar um sábio é muito melhor do que você ler um livro. Ele dá as explicações pra gente, né? Que a gente viu na aula anterior. A gente iniciou o livro do Tânia, tá? Então a gente falou um pouquinho sobre a descida da alma. A gente viu que o livro Tânia se chama, na verdade, é Likutei Amarim, mas ele é apelidado como Tânia porque a primeira palavra do livro do Tânia é Tânia, tá? Do Likutei Amarim, a primeira palavra é Tânia. Tânia quer dizer firmeza, tá? Então a gente viu que o Tânia vai trazer uma firmeza espiritual para a nossa vida. O que mais a gente viu no capítulo anterior? E aí a gente falou também da descida da alma. A gente viu que é uma revelação divina de um sábio, que ele fala que quando toda alma divina vai descer no mundo físico, no mundo de Asiá, ela faz um juramento, tá? Que ela promete ser uma pessoa, promete ser justo e não um perverso, tá? E daí, a partir desse trecho de que a alma promete ser um justo e não um perverso, a gente viu algumas explicações só sobre esse trecho, tá? E a gente parou na aula passada, o Alter Rebbe falando então que existem algumas categorias de almas, tá? E como que ele separou essas categorias? Vamos fazer agora então um breve resumo de onde a gente parou. E a gente parou justamente do Alter Rebbe dando uma explanação bem geral sobre cada um, e ele vai aprofundar também sobre cada nível, né? Nos capítulos seguintes. Nesse capítulo ele vai focar um pouco mais no Beinonim, tá? Então o Alter Rebbe falou o seguinte. O Alter Rebbe falou que então existem alguns níveis de pessoas. Então existem algumas pessoas que são tzadik completos, tá? O tzadik completo seria uma pessoa, a gente vai estudar, vão ter capítulos só sobre tzadik, tá? Aqui é só uma explanação bem superficial. Então o Alter Rebbe fala que o tzadik completo é aquela pessoa que conseguiu uma conexão pura já com o Criador. Ele é uma pessoa muito bem sucedida espiritualmente e materialmente. Ele consegue uma conexão de uma forma muito, muito, muito ligada com o Criador e de uma forma, vamos dizer assim, perfeita, tá? Depois a gente tem o tzadik incompleto, que ele pode vir a sofrer no aspecto material e no espiritual também. E ele é um tzadik, assim como o tzadik completo. O tzadik incompleto também é um tzadik. E aos olhos comuns, como o próprio Tânia fala, uma pessoa normal não sabe diferenciar um tzadik completo de um tzadik incompleto. Porque o que está faltando para o tzadik incompleto se tornar completo é um detalhe, sabe? É algo tão pequeno que as pessoas não conseguem normalmente diferenciar o completo do incompleto. Ok? Depois a gente viu que existe o Beinonim, que seria um intermediário. Então o Beinonim, ele não é um tzadik, mas ele também não é um perverso,
que é um nível abaixo do Benoni. A gente viu que existe um nível chamado perverso, e existem dois níveis de perverso. Tem um perverso que ainda existe um bem, ou seja, aquela pessoa que erra, e ao cometer os seus erros, né, ao errar, ao transgredir também os mandamentos da Torá, ele acaba tendo remorso, tá, por conta dos seus erros, mas ele ainda assim é governado pelo seu mal, justamente pelo seu mau instinto, pela alma animal. Tá? A gente vai entender, o Tânia vai explicar nesse capítulo mesmo o que são essas duas almas. Tá? E aí a gente também viu, então, por último, o nível mais baixo de todos, que seria o perverso completo. O perverso completo, ele é uma pessoa que faz o mal e gosta de fazer o mal. Se vangloria sabe que faz o mal, ele sabe que está fazendo mal, ele não tem nenhum remorso de fazer o mal, tá? E essa pessoa é considerado pelos sábios como se fosse um morto-vivo. É uma pessoa que está morta espiritualmente num corpo físico, tá? Que é o perverso completo. Muito difícil ele se levar, porque ele não tem vontade de se elevar espiritualmente, tá? Esse, dentre todos, é o nível mais baixo que o Tânia aqui classifica as pessoas. Bom, e daí a gente começa então agora com de onde a gente parou na semana passada. Então o Alter Rebbe fala o seguinte: sim, segundo o Zohar, o Alter Rebbe também, como a gente falou, né, nas partes introdutórias do Tânia, o Tânia vai pegar várias referências de livros clássicos, tanto da Kabbalah quanto da parte das leis. Então, citando aqui o Zohar na Parashá Mishpatim, ele fala que o Zohar fala que o homem justo é aquele cuja sua má natureza serve à sua boa natureza, tá? Então, dentro do tzadik, então, a gente tem aquela pessoa que, dentro do tzadik incompleto, né, a gente tem, então, justamente isso, uma pessoa que a má natureza serve à boa natureza, ou seja, a alma animal serve à alma divina. Já o tzadik perfeito, o que acontece com ele? Ele já transformou totalmente as suas trevas em luz, ele já revelou as suas trevas em luz, tá? Ele já se transformou totalmente, e dentro do tzadik perfeito só tem bondade, tá? É total bondade. Então o Alter Rebbe fala que o tzadik perfeito, ele ama o Criador no seu esplendor. Então o tzadik perfeito, ele ama o Criador de um nível máximo, okay? Ele conseguiu obter um nível de relacionamento com o Criador muito próximo, muito puro, tá? Por isso que ele é chamado, então, de tzadik completo. E como a gente já comentou mesmo, né, no tzadik completo, o que existe, o vestígio de mal dele, da alma animal dele, é muito, 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 muito pequeno. E ainda assim, esse vestígio muito pequeno serve à alma divina. Ou seja, o seu mau instinto serve ao seu bom instinto. Por mais que exista um vestígiozinho imperceptível para as pessoas normais. Beleza, então vamos continuar aqui. Oi? Tá aberto para dúvidas agora ou é só no final? Só no final da aula. No final do shiur a gente abre para as perguntas, tá bom? Bom, então vamos lá. Sim. Enquanto aos perversos, como a gente já viu, o tzadik é aquela pessoa que então ele é julgado pela sua boa natureza. Já o perverso, o rachá, ele é julgado e motivado por sua alma animal. Então, todos os desejos, todos os anseios da alma animal, seja inveja, seja ira, tudo isso o domina, tá? Então, o perverso, o rachá, ele é dominado por sua alma animal, ok?
Ele pode até pensar em fazer algo bom, de ter uma boa ação, mas se surgir um sentimento negativo vindo da alma animal, ele vai sempre embarcar nesse sentimento. Okay? Sempre que ele puder fazer uma escolha, ele vai escolher o sentimento da alma animal. Ok? Isso pro Rachá. Beleza. Mas aí surgiu uma dúvida pra gente. E quem é o Beinonim? Até agora a gente falou do Beinonim de uma forma bem superficial. E o Beinonim é o foco do Tânia. Tá? O Tânia é fazer com que as pessoas se tornem Beinonim ou ensinar um Beinonim a fazer um bom uso do serviço divino. Tá? E aí o foco do Tânia inteiro, principalmente desses 53 capítulos que a gente vai ver agora iniciais, do Sefer Beinonim, é tratar do Beinonim. Mas, pô, a gente já falou de Tzadik, a gente já falou aí de Rachá, de uma forma superficial ainda, vão ter capítulos separados para cada um, tá? Mas e o Beinonim? O que é o Beinonim? Até agora a gente só sabe que o Beinonim ele está no meio, tá? Ele está entre o Tzadik e ele está entre o Rachá. E o Alter Rebbe começa então a falar um pouquinho sobre o Beinonim. O Beinonim, o Alter Rebbe fala, o Tânia fala, né? Que ele é aquela pessoa que escuta constantemente o seu Yetzer Tov e o seu Yetzer Hará, ou seja, a sua boa inclinação e a sua má inclinação, tá? Então a alma animal e a alma divina. Então o Beinonim, ele é justamente aquela pessoa que ele está sendo testado constantemente, porque ele escuta os dois lados, ok? Ele sente os dois lados, ele percebe os dois lados. E o Tânia até pega um trecho sobre o livro de Jó, falando justamente que Jó se equivocou nesse trecho, tá? Que ele fala que o Criador fez pessoas perversas, tá? E fez pessoas bondosas. E isso é um equívoco, o Alter Rebbe fala. Porque a decisão de ser um tzadik ou a decisão de ser um rachá é a nossa, tá? É aí que vive o nosso livre-arbítrio, na nossa decisão de elevar ou não a nossa alma divina, de nos elevarmos ou não. Aí que vive o nosso livre-arbítrio, tá? Então, quando a gente lê esse trecho aí que Jó reclama com o Criador, né? Por que ele criou pessoas perversas e por que ele criou pessoas justas? Na verdade, a gente vai ver, isso é muito mais explicado no capítulo 2, tá? Que na verdade o Criador as almas vão descer, vão ser influenciadas pelos mundos e pelos níveis espirituais, mas a decisão de elevar a sua alma ou não é sua, tá? Um rachá, ele pode vir a se tornar um tzadik, tá? E vice-versa, tá bom? Bom, então a escolha está nas nossas mãos, o nosso livre-arbítrio está nas nossas escolhas. As nossas escolhas vão definir, né, se a gente vai trilhar por um caminho do Beinonim, do Rachá ou do Tzadik, beleza? Então vamos lá. Então o Tânia pega então atrás um trecho onde existe uma discussão entre o mestre e os seus alunos, tá? E o mestre, esse mestre muito famoso, ele chega a fazer um discurso, e nesse discurso ele fala então que ele era um rachá, ok? Um rachá, desculpa, um Beinonim. O mestre fala então que ele era um Beinonim, por mais que ele fosse um tzadik completo, ele começa a se categorizar como um Beinonim e fala, olha, eu sou um Beinonim porque eu já cometi erros na minha vida, então já que eu cometi erros na minha vida, então eu só posso ser classificado como Beinonim, como intermediário, e etc e tal. E o seu discípulo o indaga, né, e fala o seguinte, mestre, se o senhor, que é tão elevado espiritualmente, que passa o dia inteiro estudando o Torá, você se considera um Beinonim? Não fala isso. Se você está falando isso, então aqui diante de você só tem pessoas mortas. Porque pessoas mortas, como eu falei com você, são considerados rachás completos, né? Então ele falou, se você é um Beinonim, então imagina a gente. Então, nós somos rachás completos. Você realiza todas as mitzvot, faz boas ações, está
sempre que pode, constantemente, está estudando o Torá, está estudando o judaísmo. Então, poxa, você é uma pessoa, sabe, com caráter ilibado, como eu posso... E o que eu sou, então? Se você é um Benoni, então eu estou no nível muito mais baixo. E aí o Tânia vem explicar, então, esse trecho pra gente, né? Então o Tânia fala que quando uma pessoa erra, e a pessoa, nós somos seres humanos e nós erramos, tá? Então quando uma pessoa erra, ela realmente se torna um rachá. No momento que a pessoa erra, enquanto a pessoa está errando, ela vira as costas para o Criador. Então ela está sendo um rachá. Mas a partir do momento que aquela pessoa se arrepende de coração e não comete mais aquele determinado erro, ele é considerado como se tivesse feito uma techuvá. Para quem não sabe, techuvá em hebraico quer dizer retorno, tá? Como se tivesse se arrependido então dos seus erros, tá? Mas techuvá quer dizer retorno. Então é como se tivesse retornado para o Criador. Então, o Alter Rebbe fala que quando você erra, realmente você é considerado um rachá completo. E durante o momento do erro, você virou as costas para o Criador. Mas a partir do momento que você se arrepende e faz a techuvá, você é considerado como se fosse um tzadik completo. Tá? Então, por que você, como você faz a techuvá, você é considerado um tzadik completo? Aquele erro você não comete mais, porque você fez um retorno, você fez uma techuvá, entendeu? Então, nesse momento, você é considerado tzadik completo. Tá? Porque você está se voltando para o Criador, você está olhando para o Criador, você está próximo dele. Você se arrependeu do que você fez, não vai fazer mais, ok? Então, o Alter Rebbe fala, então, muito cuidado ao se caracterizar como um Benonim, porque esse sábio, ele é considerado um tzadik completo. Por mais que ele tenha errado, e pessoas erram durante a vida, ele é considerado um tzadik, porque até mesmo fala o Talmud, esse é um sábio talmúdico, o Talmud fala que o anjo da morte não conseguiu entrar em contato, conseguiu pegar a alma dele. Porque ele era um ser, ele é uma pessoa tão elevada, já estava uma alma, um nível espiritual tão alto, a gente vai ver as almas e os mundos no capítulo 2, tá? Mas ele era uma pessoa tão elevada que o anjo da morte não tinha poder sobre ele, entendeu? Então ele era um tzadik. Mas, durante a vida, ele cometeu alguns erros, tudo bem, mas ele fez techuvá. Ele se voltou para o Criador novamente e não cometeu os seus erros novamente. Então não tem problema. Como a gente mesmo viu, como o Alter Rebbe fala, a gente tem a liberdade espiritual, a gente tem livre-arbítrio espiritual de poder, então, ser um rachá e se tornar um tzadik, ok? Bom, vamos lá. Então, caminhando para a última parte do capítulo 1, o Alter Rebbe fala o seguinte: em alguns textos, tzadik é utilizado como um termo emprestado, ele usa entre aspas, tá? Porque em alguns textos, tzadik é considerado como uma pessoa que tem mais boas ações do que ações ruins. Só que esse não é o conceito verdadeiro de tzadik. Por quê? Vamos pensar aqui. O tzadik, como a gente bem sabe, não, deixa eu seguir aqui, depois eu falo desse termo, senão eu vou acabar pulando. Sim. Não só o tzadik, mas o Beinonim, ele também é aquela pessoa que ele é... Deixa eu ver, peraí que eu me perdi. Sim. Na verdade, aquela pessoa que tem mais boas ações do que ações ruins, ele não pode ser categorizado como um tzadik, tá? Porque, na verdade, o tzadik, ele é um nível elevadíssimo. A gente vai ver que o Beinonim também é um nível elevadíssimo, tá? Porque, na verdade, o tzadik, como a gente viu, são governados pela sua alma divina, tá? E o Tânia até pega alguns trechos, tá? Se não me engano, ele pega 2 ou 3 trechos que a gente vê no Tanar, na Torá, sobre os tzadiks, tá? Inclusive eu separei um dos termos aqui no estudo, né? Que é um termo que ele pega de Salmos, tá? No capítulo 109, versículo 22, onde o rei Davi fala o seguinte: e o meu coração está aniquilado dentro de mim. Ou seja, o rei Davi, ele se livrou do seu Yetzer Hará.
ok? Inclusive o Alter fala que ele fez isso através do jejum, tá? Então ele combateu muito o seu Yetzer Hará através do jejum e ele se transformou então no tzadik dessa forma, tá? E o Alter Rebbe fala, então logo o tzadik, como a gente vai classificar o tzadik não é aquela pessoa 51% de ações boas e 49% de ações ruins, ok? Não é assim que se classifica um tzadik. Porque às vezes a pessoa pode, como o próprio Alter Rebbe fala, alguns termos falam que tzadik é aquelas pessoas que têm mais boas ações do que mais ações. Uma pessoa que tem 51% de boas ações e 49% de ações ruins, então poderia entrar na categoria de tzadik. Mas por que o tzadik não é, então, essa pessoa com mais boas ações do que ações ruins? É muito mais do que isso. Porque a gente sabe, até mesmo nos tratados da Guemará, tratado de Yomá, que os sábios falam o seguinte, que o Todo-Poderoso viu que as almas justas eram poucas. Então, ele os plantou e os espalhou em cada geração. Ou seja, são poucas almas que são almas de tzadik. Como a gente mesmo viu pelos sábios na Mishnah, a gente viu que Hashem, ele pega as almas e coloca as almas do tzadik, espalha essas almas em cada geração, ok? Porque são raros. Então, se 51% das boas ações e 49% de más ações fosse suficiente para ser tzadik, o mundo estaria repleto de tzadik. Porque muitas pessoas têm mais boas ações do que ações ruins, ok? Então, essa pessoa já seria classificada de tzadik e o mundo estaria repleto de tzadik. Mas a gente sabe que isso não é verdade, ok? Justamente por isso que o Alter Rebbe então está deixando isso muito claro para a gente, que o tzadik é aquela pessoa onde a alma divina domina a sua alma animal. E não aquela pessoa que tem mais boas ações do que ações ruins, ok? E alguns sábios falam que o tzadik ele é o fundamento do mundo. Porque o tzadik, ele auxilia muitas almas em vida e até mesmo depois de mortos, auxiliam as almas das pessoas a chegarem num nível de conexão muito grande com o Criador. Então, que a gente vê aí as gerações, os vários tzadiks, vários sábios que a gente teve aí em várias gerações, vê o Babassali, a gente vê o Rebbe, que passava, bem dizer, o dia inteiro atendendo pessoas, procurando ajudar aquelas pessoas, procurando trazer conforto, procurando trazer palavras de sabedoria para a elevação de alma de todas as pessoas, e passava o dia inteiro em pé fazendo isso, por mais que ele fosse já um senhor, um idoso. O tzadik ajuda muito as pessoas, ajuda demais, demais, demais a criação. Não é à toa que eles são considerados os fundamentos do mundo. Eles, de certa forma, influenciam muito as almas a se conectarem com o Criador, tá? Então, o Alter Rebbe conclui, né, de certa forma, então, que o tzadik é aquele que pega o seu Yetzer Hará, que pega a sua alma animal, e transforma a sua alma animal em pura luz, tá? Ele transforma a alma animal dele em pura luz. Acabou, não tem Yetzer Hará mais, só tem Yetzer Tov dentro dele, tá? Então, beleza, a gente está falando de alma animal, de alma divina, mas de onde vem esse trecho, então, que a gente tem mais de uma alma, né? E esse trecho vem justamente de Isaías, capítulo 57, versículo 16, quando o Criador fala: e eu criei Neshamot, e Neshamot que eu fiz. O Criador fala, né? Hashem fala. Então, e Neshamot que eu fiz, e almas que eu fiz para cada pessoa. Então, dentro de cada pessoa existem almas. Tá? A gente tem duas almas, alma animal e alma divina. A gente vai entender essa batalha. O Alter Rebbe vai explicar isso muito bem pra gente nos próximos capítulos, tá? Por que a gente vive nessa dualidade de querer fazer o certo e querer fazer o errado, tá? Bom, então ele continua. Mas e o Beinonim?
que é o Benoni, então? A gente falou de Tzadik, explicamos que o Tzadik não é 51% de ações boas e 49% de ações ruins. Mas e o Benoni? O que é o Benoni? O Benoni é algo extremamente elevado, tá? O Benoni é aquele que não vai cometer erros alárricos, não vai cometer erros de Torá. E ele, assim como não vai cometer esses erros, ele também vai ajudar as pessoas a não cometerem esses erros, tá? Então o Benoni, ele não vai transgredir a Torá, ok? O Benoni, ele não vai deixar de cumprir um preceito da Torá. Então, como eu já falei, como o Alter Rebbe também fala, deixa muito bem explícito, o Benoni é um nível extremamente elevado, tá? Ele é muito, muito elevado, cara. Porque ele não vai deixar de cumprir os preceitos alárricos e os preceitos da Torá, tá? Mas ele é aquele que vai ser tentado tanto pela sua alma, como o próprio Tânia fala, né? O Benoni é aquele que escuta dois juízes, tá? Então, ele escuta tanto o Yetzer Tov quanto o Yetzer Hará. Então, o Benoni, ele é um guerreiro. Todo dia ele está lutando contra o seu Yetzer Hará. Porque ele também é influenciado pelo Yetzer Hará. Tá? O Yetzer Hará, lá no ouvido dele também faz isso aqui. Não. Ele tem que sempre desviar. Ou seja, o Benoni, a gente vai ver isso no Tânia também, ele muitas vezes é descrito como um lutador. Tá? Ele está lutando todo santo dia contra a sua alma animal. Ok? E aqui o Alter Rebbe vai fazer uma explanação bem rápida, tá? Sobre os tipos de almas que existem. Ele vai explicar por que existem esses tipos de alma no capítulo 2, tá? Mas nesse capítulo 1, então a gente vai finalizar, então já com o Alter Rebbe falando o seguinte. Então, a gente viu que existem essas categorias, tá? E existem 5 níveis espirituais. Então a gente tem o nível de Yeridá, que é o único e puro, o nível de, ou seja, um nível de conexão muito grande com o Criador, tá? Que é o maior de todos, que é o nível de Yeridá. O nível de Hayá, o nível de Neshama, o nível de Ruah e o nível de Nefesh, tá? Então, a gente vai ver isso, como eu estou falando melhor, no capítulo 2, tá? Mas existem esses níveis de alma dentro de cada ser humano, tá? Então existem níveis espirituais que a gente pode galgar e ele vai de Nefesh até o nível de Yeridá, tá? E as almas, então, o Alter Rebbe finaliza então falando que as almas, elas são derivadas, elas percorrem, então, vários mundos, tá? Então as almas vão descendo vários e vários mundos. A gente vai ver que mundos são esses no capítulo 2, tá? Ele falou que a alma, então, vai descendo vários e vários mundos até chegar no mundo de Asiá, que é o mundo da ação, que é o nosso mundo, tá? Onde você tem a alma divina incorporada em uma alma animal, ok? E, como a gente viu, né, quando o Tânia está falando dos níveis, né, de alma, a gente vê que o nível mais baixo é Nefesh, tá? E a gente vê esse trecho justamente em Levítico, né? Capítulo 17, versículo 11, onde fala: pois a Nefesh da carne está no sangue. Por isso que muitas vezes no judaísmo é representado como se a alma estivesse no sangue. A Nefesh, tá? A alma. Então, dito isso, então, o Alter Rebbe então fala que... Não, com isso então a gente finaliza, tá? A gente finaliza então o capítulo 1 do Tânia. Beleza? Ó, 6h40. Eu acho que para começar o capítulo 2 a gente só vai ver um pouquinho. Vou fazer o seguinte, vamos abrir então para perguntas sobre esse primeiro capítulo do Tânia, tá bom? Para não ficar embolando muito, então a gente já fechou o capítulo 1,
Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum complemento, olha, já li o capítulo Tânia, ficou faltando falar isso daqui, não tem problema. Eu posso ter esquecido aqui na hora. Não tem problema, um comentário, alguma coisa para poder enriquecer a aula. Ou alguma coisa também que não esteja ligada que não esteja nesse capítulo do Tânia, mas que você já leu em outro livro que vai complementar a aula, pode ficar à vontade, tá bom? Então vou mutar aqui. William, até onde a alma de um Benor ela pode se levar? Um Benor também ele possui a Nefesh animal e a Nefesh divina. Nefesh animal sim, mas a Nefesh divina, um Benor sim, também possui esse... eu já ouvi até casos de... não sei se besteira minha, não sei. De que um Benor não possuía a Nefesh divina, somente a Nefesh animal. Então, tem até um trecho aqui, isso seria até um pouco mais discutido no capítulo 2, deixa eu ver aqui o sábio que fala isso, que a gente tem uma opinião contrária a isso. Não, aqui é o capítulo 3, desculpa. O capítulo 2. Enfim, deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar aqui, não tem problema. Bom, depois eu posso trazer o nome do sábio para vocês. Mas enfim, o que acontece? Nós temos... A gente vai ver no capítulo 2 que a gente veio... Todas as almas vieram de Hokmah Ilá, da sabedoria divina do Criador. Tá? Todas as almas têm capacidade de chegar a qualquer nível espiritual. Tá? A gente pode estar no nível... Desde o nível de Nefesh e chegar ao nível de Hayah. Tá? Seja qual for o nível espiritual. Cada ser humano tem a capacidade de chegar ao nível qual for. Ok? O que vai definir isso? São as suas ações. Tá? Então, o Benor, ele não é menor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Nem o judeu, ele não é maior do que ninguém, nem menor do que ninguém. Tá? O judeu, ele tem uma missão espiritual. A missão dele é proteger a Torá, é divulgar a Torá. Ok? Eles têm podemos falar que eles vão ter, então, uma aproximação maior desde o início da vida deles por conta da escolha de eles serem os guardiões da Torá. Então, realmente, eles estão mais próximos, eles têm uma cultura mais próxima do que a gente, e a gente está desenvolvendo isso agora. O movimento Benor está crescendo, mas o movimento ainda é bem pequeno. Mas, assim, qualquer pessoa tem condição de chegar a qualquer nível, galgar qualquer nível espiritual. Tá? Eu esqueci aqui o sábio, que eu não estou achando aqui, mas na próxima aula eu vou trazer o nome desse sábio para vocês. Tem algumas opiniões sobre isso que você falou, mas existem sábios que discordam totalmente disso, tá? E falam que, na verdade, existem pessoas que realmente o nível espiritual dela, como a gente viu, um orachá completo, é tão baixo, mas tão baixo, o nível do espiritual da pessoa é tão baixo que ela basicamente um animal. Então ela basicamente desceu tanto aos níveis das Kelipotes que ela pode ser considerada uma pessoa morta, pode ser considerada uma pessoa que só tenha um Yetzer Hará, ok? Mas, enfim, como esse mesmo sábio fala, ele fala que, na verdade, isso de ter alma divina, alma animal, todos nós viemos do sopro divino. Tá? No capítulo 2 fala isso muito bem, tá? A gente veio do sopro divino. Já vou dar um spoiler. O que quer dizer sopro divino? Porque a gente não veio da fala. Ser humano, isso é o ser humano, tá? Estou falando aqui, Benor, judeu, ser humano. Todos nós viemos do sopro divino. Por que a gente veio do sopro divino? Falar, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês. Eu posso passar várias horas aqui falando que eu não vou me cansar. Mas se eu for soprar aqui, eu vou conseguir soprar alguns segundos. Não vou conseguir nem ficar um minuto soprando. Por quê? O sopro é algo que vem de dentro. Todos nós somos filhos do Criador. Todos nós temos uma conexão de dentro do Criador. Todos nós somos íntimos do Criador. Cada ser humano, cada povo tem a sua missão. Tá? O judeu tem a missão dele, o Benor tem a missão dele,
Mas assim, todos nós somos íntimos do Criador, tanto judeu quanto Ben-Noa. Então todos nós temos a condição de elevar a nossa alma até o nível espiritual mais elevado que tem. Isso não é empecilho para nenhuma alma, tá? Toda alma é conectada com o Criador, tá próximo do Criador. Basta você querer se conectar a Ele. Entendi. Então deixa eu ver se esse meu raciocínio aqui está correto. Existia o sumo sacerdote, que era o que a gente podia dizer assim, que ele é algo mais não sei se pode dizer isso entre aspas não, mas é especial, e existe o judeu comum. O judeu, para nós que somos um Ben-Noa, é como se ele fosse o sumo sacerdote e nós fôssemos os judeus comuns, onde cada um tem a sua missão a ser cumprida, ou viajei aqui na maionese? Pode repetir de novo? Falou aqui um pouco para mim. Então, dentro do povo judeu existe o sumo sacerdote, que é como se fosse especial, assim, podemos dizer, e existem os judeus comuns. Trazendo essa analogia para nós que somos Ben-Noa, os judeus para nós é como se fossem o sumo sacerdote? É como se fosse, por exemplo, dentro do judaísmo mesmo, quando você lê lá na Torá, você tem os levitas, tá? Quando você vê até mesmo dentro do povo de Israel, você tem divisões, você vê lá as tribos, existem divisões, existem responsabilidades diferentes dentro da tribo. E existem as missões também, mas a missão, a gente poderia dizer que é algo individual, tá? Você tem por exemplo, você tem a missão daquele povo, por exemplo, o povo judeu. O povo judeu ele tem a missão de ensinar a Torá, trazer luz ao mundo, passar a Torá, proteger a Torá, tá? Isso é a missão do povo judeu. Mas dentro de cada povo judeu são várias pessoas. Então cada pessoa também tem uma missão individual, tá? Então, por exemplo, tem uma frase que eu acho muito bonita que fala que a vinda do Mashiach é como se fosse uma orquestra, tá? E como que uma orquestra funciona? Você tem vários instrumentos, cada instrumento toca uma nota, tá? Então a criação, quando eu falo criação, são todos nós, tá? A criação é como se fosse cada nota de uma orquestra. Então a nossa missão é como se fosse uma nota. Você realizou sua missão, pronto, você já tem uma nota até a chegada da vinda do Mashiach. Então, cada pessoa tem a sua missão individual, cada pessoa tem a sua nota específica nessa grande orquestra que é a criação divina, tá? Então, sim, acho que cada um de nós temos a nossa missão individual e a gente também tem a nossa missão como Ben-Noa. São os 7 mandamentos de Noa, tá? Então a gente tem a nossa responsabilidade quanto ao nosso grupo, nosso povo Ben-Noa, e a gente tem as nossas missões individuais, que cada um é responsável pela sua. Ninguém pode fazer a missão pelo outro. A gente pode ajudar uns aos outros a realizarem as suas missões, mas só quem pode fazer é através da ação, é meter na mão e, através da ação, você realizar a tua missão aqui no mundo de SA. Deu para entender? Deu sim. Gratidão, meu amigo. Show. O sábio que fala isso, achei aqui, é o Rabi Hillel de Malisov, tá? De Parit. Ele falou justamente isso, tá? Quando eu falei dos Benonim, os Benonim, ele fala, as outras pessoas também, só que existem pessoas que, por conta de eles estarem tão afastados do Criador e de eles estarem ligados tanto ao seu egoísmo, eles são o nível de alma divina deles é tão baixo que eles são dominados pela Kelipá, pelas outras Kelipotes, tá? E não pela Kelipá Noga, que é aquele. A gente vai entender isso melhor, tá? Que são as Kelipotes neutras. Mais alguém deseja fazer uma pergunta? Um comentário? O Moré Davi tá aí. Alguém deseja fazer um comentário, alguma coisa? Shalom, boa noite, William. Shalom, pessoal. Boa noite, tudo bem? Ô, Alisson, pode perguntar, tá bom? Daqui a pouco eu falo, tranquilo. Shalom. Baita aula, viu, William? Vou dar. Obrigado, Alisson.
Shalom, Moré. O irmãozinho falou sobre o sacerdote. Eu lembrei de uma frase do Yakut, né? Yakut Shimon, um dos grandes sábios também da lei. Ele fala que quando o Benoa ele se empenha nas 7 leis, ele é comparado ao sumo sacerdote judeu. Ou seja, quando ele se empenha nas 7 leis, ele tem uma elevação tão absurda que pode atingir, né, um nível de um sumo sacerdote. Quem falou isso foi Yakut Shimon. Depois vocês pesquisam isso também. É interessante demais essa aula que você está dando. Eu queria só trazer esse acréscimo também, que é importante. Perfeito, Alisson, perfeito. Parabéns pela aula, viu, William? Sensacional. Obrigado, Moré. É difícil eu conseguir participar, que eu também dou aula nesse horário. Daqui a pouco eu vou sair para dar aula, fazer a live. Daqui a pouco eu tô lá também para assistir. Só para acrescentar, né, algo interessante que você falou sobre o Urua, né, que é o sopro, o espírito, né, que tem muitos, principalmente o cristianismo confunde com o Espírito Santo, não tem nada a ver, né, se a gente ver lá em Bereshit 2.7, vai falar sobre esse Urua, Rai, que é o sopro da vida, é bem interessante. E você pegou, acho que foi a passagem de Isaías para falar sobre a Nefesh, para falar sobre a alma. Se a gente ver lá em Gênesis também, fala sobre isso, né? Se a gente pegar ali Gênesis 35:18, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para trazer para vocês. Só um instante. Que é interessante, que vai falar sobre a morte da Rahel, tá? Se a gente ver, vai falar sobre Beahi, Betsetá, Nafeshá, trazendo esse contexto da alma, tá? Ki metá, ki kará, shema, então é uma união. Aí falando sobre o Ben Onim, que no caso é o Ben Onim também, Ve Aviv, Kará Lo, e aonde nasce quem? O Benjamim, tá? Depois vocês dão uma olhada lá no versículo, tá? Bereshit, se eu não me engano é a Parashá Veishalar, tá? Bereshit 35:18. Aí vai falar sobre o Uru, vai falar sobre a alma, sobre o Benonim também, e está conectado sobre a morte ali da Rahel e o nascimento do filho. Ele está falando sobre o passado, né, que a gente passou sobre 2 parashiot interessantes, que é Metzorá e também a Parashá Tzará, que uma é falando sobre, e essa Parashá que vai falar sobre a vida também, essa Parashá dessa semana, que é Hayemotô, que é após a morte também. Então, uma é falando o nascimento da vida, quando a mulher fica impura, no período, né? Tem um período da Nidá, tem um período também quando a mulher ganha bebê, tem um período ali que ela fica impura, tem que passar pelo mikver. Aí tem um período da doença, que a gente passou pelo período da lepra, né? Então, vem a Parashá Metzorá falando sobre a doença, e essa Parashá dessa semana conectada a isso. Então vai falar sobre os 3 níveis da alma, que o Balantânia menciona também, falando sobre o Orachá, o Benonim e o Sadik. Então falando sobre, no caso, a Nefesh, Urua e a Neshama. Sempre vai ter essa trindade judaica, não tem nada a ver com o cristianismo. E a dualidade da vida, sempre trazendo a vida e a morte. É sensacional, Baruch Hashem, viu? Muito bom, Moré. Ó, Volteci levantou. Deveria falar alguma coisa, Volteci? Pode ficar à vontade. Sim. Shalom ele, shalom a todos. Shalom. Eu tenho uma dúvida, que você falando sobre isso, é só baixar a mão aqui para não ficar levantada depois. Como um Bnei Noah pode trabalhar, né, em relação às 7 leis, para que ele também entenda a raiz da sua alma, para que ele possa se elevar, e saber como fazer o trabalho correto para fazer a elevação de cada nível da sua alma, né? Porque a gente tem lá a Nefesh, né? Aí você tem que sair da Nefesh, né? Depois de estar completamente corrigida, para ir para o Urua, né? Corrige o Urua, sai do Urua, vai para Neshama, né? Que são os 3 níveis que nós temos que fazer a correção completa aqui neste mundo, né? Que, pelo que eu estava lendo também, são os 3 níveis que nós recebemos.
né? O Nef a gente recebe no nascimento, né? O Rua aos 12 por 13 anos e a Neshama aos 21 por 22 anos, né? E como é que isso se aplica isso ao Bnei Noah? Como é que a gente faz esse trabalho? Eu acho que é um momento oportuno para tirar essa dúvida. Ótima pergunta, Walter. Isso é o trabalho espiritual. Então, assim, o trabalho espiritual é algo individual, mas é algo que a gente tem que buscar sempre o conselho, sempre a ajuda de um dos outros, porque para a gente poder elevar as nossas almas no nível de Rua, para o nível de Neshama, para conseguir acessar os mundos, né, de Yetzirah, de Beriah, a gente precisa nos corrigir. Então, o Tânia até mesmo vai trazer isso, mas só que bem mais para frente, já da finalização do Sefer Beinonim, algumas técnicas, até mesmo de meditação, de autoanálise, para você poder justamente saber onde você está errando, sabe? Acho que cada um sabe onde seu calo aperta, cada um sabe onde são os seus principais defeitos, suas principais qualidades, e eu acho que a elevação da alma está justamente aí, entendeu? Justamente você trabalhar esses detalhes, porque até mesmo quando a gente viu no Tânia, um detalhe é suficiente para um tzadik completo virar um tzadik completo. Então a gente tem que trabalhar justamente a nossa alma, trabalhar é como se fosse uma construção. A gente está se construindo a todo momento. Só que para a gente poder fazer essa construção, a gente tem que se analisar. É como se fosse uma obra. Você está construindo uma casa. Você construir uma casa, você tem que analisar como que você vai construir. Pô, isso daqui não está legal, isso daqui eu tenho que melhorar. E você vai melhorando passo a passo cada déficit que você tem, cada erro que você tem. Então, cada erro que você está cometendo. A gente, durante a vida, comete vários erros. Então, a gente perceber onde a gente está errando, buscar construir, buscar evoluir, buscar não cometer mais aqueles erros, fazer uma techuvá, tá? Completa pelo Criador, se voltar para o Criador. Então, isso, na verdade, é um processo da vida, que a gente vai poder fazer isso, e essa evolução. E isso é justamente você, Walter, uma das coisas que a gente pode fazer é continuar estudando, continuar se ligando à Torá, continuar se aperfeiçoando também nos nossos estudos, consultar, você não está conseguindo se elevar, não está conseguindo, consulta uma pessoa que você considera sábia, consulta um rabino, consulta um moré, sabe? Para poder te ajudar nessa caminhada. Porque a gente está aqui justamente para uns ajudar os outros, ok? E às vezes a gente vai lidar com problemas que a gente vai ter que resolver sozinho, outras vezes a gente vai ter que lidar com alguns problemas que a gente vai ter que pedir auxílio a alguma outra pessoa para nos ajudar, nos aconselhar. E isso vem através de tentativa e erro, entendeu? A gente vai acabar caindo, levantando. O importante é a gente nunca desistir. E como o Tânia mesmo fala, né? A gente ter firmeza, Tânia, Eitan, ter firmeza, ok? E o que vai ajudar muita gente aí, que a gente vai estudar também as Sefirot nos próximos capítulos, é Gevurah, tá? Às vezes as pessoas se esquecem muito de Gevurah, mas Gevurah é muito importante. Gevurah também está ligado à persistência, entendeu? A gente continuar lutando, caiu, levantou, não, vou tentar direito, vou tentar de outra forma, errei aqui, não erro mais dessa forma, se eu for errar da forma diferente. E você continua o seu caminho, mas sempre com a intenção de querer se melhorar, entendeu? Sempre com a intenção de estar evoluindo. Você não pode parar. Pode ter certeza, enquanto você estiver caminhando, você vai estar no caminho certo. Tá? O importante é não parar de caminhar. Ok? E acho que mais alguma dúvida? Não, perfeito, excelente. Deu para entender, Walter? Sim, ficou muito claro, muito bom. Outra coisinha. Opa, pode falar. Acho que daqui a pouco a gente vai poder falar a mesma língua, que eu ganhei um curso da DIO pelo Santander de Java. Estou estudando Java. De Java?
Opa, aí sim, Eu hein? gostei do negócio. Ele é mais complicado, mas legal que ele é mais completo, né? Você consegue Sim. fazer muita coisa com ele. É muito bom. Tô um pouco parado, que eu não tô estudando pra concurso aí, mas eu vou voltar pra pegar o Java aí. É uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça legal. Ah, se quiser, tem o Dayton. Ah, é? Depois eu te mando. E pra gente finalizar então a aula, tem uma frase que eu gosto bastante, que é a seguinte. Eu acho que essa frase tá muito ligada com o que a gente viu hoje, que fala sobre os níveis da alma, sobre Tzadik, sobre Benonim, sobre a pergunta do Walter Sicko, que foi ótima, de elevação espiritual, como que eu vou caminhar? E eu acho que essa frase aqui é muito boa e a gente poderia tentar levá-la para a nossa vida, né? E essa frase é a seguinte, né? Diz o seguinte: cuidado com seus pensamentos, pois seus pensamentos se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois suas palavras se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois suas ações se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque os seus hábitos moldam o seu caráter. Cuidado com seu caráter, porque o seu caráter molda o teu destino. Então, acho que essa frase é uma frase que encaixa muito bem para a nossa aula de hoje. E para a gente ter cuidado com os mínimos detalhes, até mesmo com algo mais simples que seria um pensamento, ele pode desencadear uma fala, que pode desencadear uma ação, que pode desencadear um hábito, que pode desencadear um caráter, que pode desencadear o teu destino. Então, acho que com essa frase então a gente finaliza a nossa aula de hoje do Tânia. Domingo que vem a gente se vê, tá bom? E é isso. Então hoje a gente fechou o capítulo 1. Eu pensei que ia dar pra gente ver o capítulo 2, mas não deu, mas tá ótimo. Bom que a gente já fechou 1 e semana que vem a gente já consegue ver o capítulo 2 direitinho, tá bom? Então, Shavuot Tov a todos. Daqui a pouco a aula do Moré Davi. Então vamos. Pessoal. Tá no grupo lá, coloquei no grupo, tá bom? Quem quiser assistir. Perfeito. Quem quiser assistir a aula do Moré Davi. Que hora? Vai ser que horas, Moré? 7h20. Se eu não me engano, eu coloquei 7h20 no canal do YouTube. Perfeito. Então 7h20 a aula do Moré Davi. E é isso aí, pessoal. Um abraço para todos. Shavuot Tov. E domingo que vem. Olha, vai ser pelo Google Meet também ou vai ser ao vivo, transmissão pelo YouTube? O Google Meet é para os alunos do grupo fechado, que é um grupo particular da academia, né? Entendi. Tem a comunidade Sempre Torá. Aí eu transmito no canal do YouTube. O canal do YouTube é o Sempre Torá também. Ok. Então é isso, pessoal. Shavuot Tov a todos. Um abraço. Shavuot Tov. Shavuot Tov, até o próximo domingo. Até. Se puder, depois manda essa frase lá. Ah, sim, pode deixar. Perfeito. Tá na aula. Perfeito. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Shavuot Tov.